Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridades de Israel, e orientou-lhes: ide, escolhei um cordeiro. Repita comigo: escolhei um cordeiro. Muito bem. Ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Pessá, a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, marcai a travessa da porta, suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sairá da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir a marca do sangue sobre as travessas, sobre as duas colunas laterais, ele passará diante dessa porta, não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para ferir de morte. Observai as instruções como um decreto para vós e os vossos filhos para sempre. Repita: um decreto para vós e os vossos filhos para sempre. Muito bem. 25 diz assim: quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrais este rito. Amém? O 27: ensinareis ao sacrifício de Pessá, da Páscoa, ao Senhor, que passou sobre as nossas casas dos filhos de Israel no Egito, poupou as nossas famílias, quando matou todos os primogênitos do Egito. Então o povo prostrou em adoração a Deus, Yahvé. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida. Nesta noite eu quero que o Senhor me use apenas como instrumento na tua presença. Capacidade humana é insuficiente, com um discurso que nem está escrito, alcançar todas as vidas. Mas se o teu poder me usar apenas e tão somente como instrumento, vai encher a minha vida e no transbordar da minha vida alcança a vida de todas as pessoas. Daquelas que me ouvem aqui ao vivo, daquelas que estão me assistindo pela internet. E quando assistirem o programa Pensando Bem, vão ser alcançadas e abençoadas pelo teu poder. É isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Graças a Deus. Por fim chegou a Páscoa, um momento muito celebrado e um momento muito importante para o cristianismo. Queria que você lembrasse disso. Mas também um momento muito confuso, porque Satanás, o nosso adversário, ele anda de muitas formas querendo trazer confusão na mente das pessoas. Isso é uma coisa que eu queria que você ficasse muito atento a isso. Queria que você entendesse algumas coisas muito importantes. Eu gosto de ensinar você quanto a isso. E às vezes a gente sofre até algumas críticas, porque muitas vezes o culto aqui não é cheio de línguas estranhas, não sai ninguém voando, ninguém dá cambalhota. Com todo respeito às igrejas que assim procedem, mas eu entendo que o ensinamento da palavra é o que nos faz vencedor diante da presença do Senhor em nossas vidas. E o ensinamento, ele não vai na linha das emoções, mas vai na linha da razão. E Satanás, sabendo de todas as coisas, eu quero que você entenda que o nosso inimigo já esteve com Deus, viu? Ele já viu Deus, ele sabe quem é Deus, ele sabe do poder que esse Deus tem. E tanto é o que ele sabe, é a força do trabalho dele para que nós não venhamos a entender o poder desse Deus em nossas vidas. E o que mais ele tem conseguido agir nos dias de hoje, principalmente aqui desse lado da terra que nós moramos, é a falta do conhecimento quanto à estrutura do mundo espiritual. Eu queria que você entendesse de uma forma muito simples, tento ser de um jeito muito prático de ensinar a palavra. Tudo se começa no âmbito espiritual da coisa, viu? Quando se materializa aqui, é alguma coisa que já aconteceu no mundo espiritual. E aqui na terra, é só a composição das escolhas. Que todos nós temos o livre-arbítrio. A nossa diferença dos animais é a inteligência e o livre-arbítrio, viu? Não pensa você que animal não se comunica, do jeito deles lá. E nós temos o nosso jeito de servir a Deus que Deus nos deu. Porém, a liberdade é nossa, é minha e tua. No âmbito espiritual da coisa, nós temos o poder de decisão. A escolha é nossa. Quero que sempre você lembre, sempre eu tenho falado sobre isso. Sempre temos dois caminhos para fazer em qualquer circunstância. Tudo que você vai fazer, você pode aceitar ou você pode não aceitar. Nunca a gente fica no stand-by. Sempre uma direção a gente tem que tomar.
E Satanás tem tentado nos induzir a ir na direção da não compreensão do poder da palavra, que ele sabe que quando essa palavra se manifesta, ele não tem força para lutar contra a palavra, porém ele tem força para barrar a nossa inteligência de não receber o poder de Deus. E dentro dessa complexidade precisa ter muita atenção, precisa ter muito procedimento. E que diz respeito à Páscoa, é uma data importante para nós. Não sei se você lembra, mas o Natal cristão, ele não tem data, né? É celebrado no dia 25 de dezembro, porém não foi a data que Cristo nasceu. As Escrituras não trazem isso. Foi todo um mover pagão que instituiu 25 de dezembro para o nascimento. Por que Deus não fez questão de registrar a data do nascimento de Cristo? Porque o nascimento de Jesus de Nazaré foi um nascimento vindo do poder do Espírito Santo, porém nasceu um homem. O homem dentro da visão mais simples, um homem comum que veio para desfazer as obras do mal, que havia sido instituído por nós mesmos, pelo pecado dos nossos antepassados. Então a data do nascimento não é descrita na Bíblia, porque Jesus nasceu aqui no mundo. Porém a data da sua morte e da sua ressurreição ficou marcada. Porque para o cristianismo a nossa vitória está na Páscoa. E é isso que nós precisamos entender. Mas com tudo isso, Satanás tenta trazer confusões. Por exemplo, no nascimento de Jesus aparece um velhinho, coitadinho, barrigudo, gordinho, com um saco nas costas, querendo dar presente para as pessoas. E muitas vezes, se nós, os pais, não educarmos nossos filhos na vida cristã, teu filho vai crescer achando que o Natal é presente, como chega na Páscoa, que é uma data importantíssima para as nossas vidas. O que se fala na Páscoa? Hoje muitos de vocês compraram ovos. E por favor, não estou falando que eu sou contra o ovo e que é pecado comer ovo. Se você quiser me dar um de presente, se for um diet, pode me dar, não tem problema. Nem que você pague em 36 vezes, porque está caro o ovo, né? Turma aí, cartãozinho, parceladinho. Estava prestando atenção nas coisas. Neguinho que dava ovo de meio quilo começou a dar de 50 gramas, né? E assim, ainda a Páscoa o Palmeiras perde, fica pior. Mas não vamos falar do Palmeiras. Mas então, a coisa, ela tenta ser substituída. A palavra que eu queria te falar. Satanás tenta substituir o que é santo pelo profano. Porque Deus não vai nos abençoar em cima daquilo que é profano. Deus vai te abençoar em cima daquilo que é santo. E hoje é um dia para nós lembrarmos do Cordeiro. A Páscoa, como foi celebrada na saída do povo do Egito, entenda isso. O povo foi escravo 430 anos, e ali eles ficaram debaixo da opressão. Eles não entraram escravos. Olha como uma coisa, ela é de uma complexidade muito grande, né? O povo, quando foi para o Egito, o povo foi abençoado por José, viu? E lá no Egito eles prosperaram, porque Deus estava com eles. Só que José morreu, aquele faraó morreu, e o povo de Deus cresceu naquela nação, ao ponto dos governantes deixarem a lei de Deus e começarem a se conformar com as coisas da terra, até que um deles falou assim: toma cuidado com esses caras que eles vão tomar nosso reino. E a ganância e o poder oprimiu o povo de Deus. Até que um dia Deus providenciou a libertação deles através de Moisés e da sua família, e daí chegou esse momento crucial. Tinha que sair daquele lugar, mas o faraó não queria os perder. Aí que foi a instituição da Páscoa, a passagem de um lugar para outro, a passagem de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade. E dentro da Páscoa, Deus mandou escolher um cordeiro ou um cabrito. Passasse o sangue, tinha que imolar ele, matá-lo, pôr o sangue em uma bacia, passar na porta, no umbral de cima e nas laterais. Deus iria acompanhar o anjo destruidor. Porque quem matou os primogênitos não foi Deus, foi um anjo destruidor que foi criado por Deus. Com a permissão de Deus ele pôde passar, Deus não matou, mas estava junto para que ele não atacasse o povo de Deus. Porque o sangue daquele cordeiro passado na porta era um indicativo: essa casa está protegida. Trazendo para a vida de Jesus de Nazaré, quando ele foi morto, ele foi o próprio Cordeiro de Deus, que foi morto pelos nossos pecados. Na sexta-feira eu estava pregando. O que as pessoas lembram na sexta-feira da paixão? Lembra só do sacrifício. E as pessoas querem assimilar o sacrifício. E o que a palavra fala para nós não assimilarmos o sacrifício, assimilarmos as atitudes de Cristo. E as pessoas tentam fazer ver a cruz de novo. Só que hoje está uma moleza, né? Eu vi o pessoal lá em Israel carregando a cruz, tinha uns 40 carregando a cruz. Virou festa, né? Jesus carregou sozinho.
E diz a história que a cruz pesava mais do que a massa corpórea dele. Você já tentou carregar algo mais pesado do que você? É difícil, queridão. Aliás, se você não tem muita relação com força, pega um saco de cimento e põe na cabeça e tenta carregar. São 50 quilos. Eu peso um pouquinho mais do que 50. Exagerado, né? Mas um saco de cimento é difícil de carregar. Imagine Jesus carregando uma cruz mais pesada. Ele fez aquilo por nós. Mas Isaías 53 fala que tudo aquilo foi para tirar o peso dos nossos ombros. Que Ele não quer que você carregue peso hoje. Ele não quer que você sofra hoje. Isaías 53 fala que Ele passou tudo aquilo para que nós fôssemos curados, fôssemos sarados e tivéssemos a liberdade por Ele. Mas chega na Sexta-feira Santa, o povo lembra do sofrimento, não lembra da boa atitude. Não sei se você lembra, se você não conseguir lembrar, assista o filme, aquela Paixão de Cristo, retrata legal o que aconteceu. Mas o ensinamento de Jesus foi o seguinte: quando foi levantado na cruz, no meio de 2 ladrões, as pessoas murmuravam contra ele. Ele vira para o pai e fala assim: Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. No maior estresse da vida dele, ele manteve a inteligência e a consciência que ele tinha uma missão para fazer. E essa missão foi libertar as nossas vidas. Depois, no meio de 2 ladrões, ele ainda tem o discernimento de ser ofendido por um, o outro defende Jesus, e Jesus ainda fala para aquele que o defendeu, viu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer para você, não importa a pressão que você está vivendo, e ultimamente estamos vivendo pressões de desemprego, pressões de doença, pressões de uma sociedade conturbada, mas é no meio da pressão que você tem que crer que o Senhor Deus estará sobre a tua vida, porque Jesus foi o nosso exemplo, nos momentos cruciais da vida dele, ele manteve a inteligência, manteve a ordem que Deus tinha dado para ele. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite. Talvez você ande meio confuso quanto às coisas do mundo e às coisas de Deus, mas eu vou te dar uma instrução: se apegue nas coisas de Deus, porque diante da palavra não tem demônio que possa te atrapalhar, diante da palavra não tem demônio que possa corromper a tua vida, porque o Senhor será contigo, e no nome de Jesus nós já somos mais do que vencedores. Mas contudo a coisa fica confusa. Na Sexta-feira Santa a turma lembra do sofrimento e no domingo lembra do coelho. Eu não sei se você sabe, mas a coelha, ela não tem ovo, né? O coelhinho nasce dela. E parece que é incrível. Mas as pessoas parece que vão ficando cegas pelas coisas e não tem o discernimento. Chega no dia de nós relembrarmos a ressurreição do Cristo, nós lembramos de comer um chocolate, com todo respeito, já te falei. O chocolate só vai fazer mal para você que vai engordar, não tem problema nenhum. Não é pecado comer chocolate hoje. Mas é de extrema importância que nós lembremos o dia que é hoje. Porque na morte e na ressurreição de Jesus, hoje é dia de nós celebrarmos o Cristo que venceu a morte. Eu quero que você entenda que as coisas assim muito importante nós estudarmos. Pense bem, o tempo da sexta-feira à noite até domingo de manhã foi um tempo que ficou todo mundo desanimado. Né? Os discípulos, alguns voltaram a pescar, outros se trancaram dentro de uma casa, e as pessoas falaram assim: nossa, o cara que nós achamos que ia ser alguma coisa para nós, porque eles estavam esperando coisas terrenas. Eles achavam que Jesus vinha como um grande político para libertar eles, e não era, a coisa era espiritual. E muitas vezes nós estamos sofrendo hoje porque nós não conseguimos discernir o espiritual que está atrás das coisas. Nós queremos ver apenas as coisas físicas materializadas e esquecemos de todo o âmbito espiritual que Deus criou. E durante aqueles 3 dias talvez as pessoas se desanimaram, talvez as pessoas entristeceram, quantas delas voltaram atrás no caminho. E esses 3 dias hoje, em nossas vidas, às vezes é muito comum. Dias de tristeza, dias de problema, dias de angústia. Mas eu quero falar uma coisa para você: a desgraça, o problema, ele tem tempo certo para durar. Ele não pode durar para sempre. O que dura para sempre é a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: por mais difícil que você esteja passando hoje, não desanima do Evangelho de Jesus Cristo, porque os 3 dias que o povo achou que ele estava sendo destruído, ele estava trabalhando no mundo espiritual para que hoje nós vivêssemos a liberdade das coisas espirituais. Porque a tua liberdade não está apenas cativa ao que você está vendo. A nossa liberdade não é apenas nós não termos uma doença grave. A nossa liberdade não é apenas nós não ficarmos desempregados. A nossa liberdade não é
apenas você achar que as coisas estão boas só para você. A nossa liberdade começa no espiritual, que já está vencido. Porque nos 3 dias que Jesus desapareceu da face da terra, sabe onde ele foi? Ele desceu no mais profundo abismo e avisou Satanás: aí cara, a batalha está vencida, eu venci a morte, agora a chave está na minha mão, você não tem mais direito sobre o povo da terra. Pode aplaudir, glorifique o nome do Senhor. E naquele instante que ele desce, se você ler lá em Pedro, você vai ver que ele foi e proclamou liberdade àqueles que estavam presos. Então ninguém, desde que a terra foi fundada, o ser humano habita na terra, ninguém vai passar por um sofrimento que não mereça. Porque aquelas pessoas, quando não tinha Jesus, eles foram julgados pela lei. E pela lei eles poderiam ser condenados ou absolvidos. E Jesus pregou para eles, inclusive nas cadeias eternas. E chegou para Satanás e falou assim: agora eu tenho a chave da vida e da morte. Por isso eu falo para você, a nossa Páscoa chama-se Jesus Cristo. A nossa Páscoa não é um coelho, não é um ovo de Páscoa. A nossa Páscoa é um Cristo que foi morto na sexta, ressuscitado no domingo, morreu como Jesus de Nazaré e ressuscitou como Cristo. Aquele que pode nos fazer a passagem do físico de volta para o espiritual. Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo vai voltar a buscar uma igreja. E esse que é o nosso segredo. O nosso tempo aqui é o tempo, quero fazer um paralelo com o Velho Testamento, é o tempo que o povo ficou cativo lá no Egito. E hoje nós estamos presos a tudo isso. Todas as instituições em cima da terra, elas se tornaram más. Mas um dia nós temos a grande satisfação de Jesus Cristo vir nos levar de volta. Só que é o seguinte, a prova da nossa realidade é que ele já venceu tudo isso. E ele sabe onde está Deus. E um dia eu e você seremos devolvidos para Deus. Então a nossa Páscoa chama-se Jesus Cristo. Essa é a Páscoa do cristão. Essa é a Páscoa que nós temos que crer. Viu? Eu não quero que você seja ignorante quanto às coisas da terra. Aí você não vai deixar o teu filho comer ovo de Páscoa. Não é nada disso. Seja uma pessoa inteligente, culta, dentro daquilo que Deus te deu. Ensina teu filho que isso é apenas uma cultura comercial. Senta com ele e ensina quem é Jesus, o que é nossa Páscoa, o que é nossa verdadeira libertação. E um dia nós passaremos esse mundo, iremos ser devolvidos para Deus, e Jesus Cristo é a nossa passagem. Assim como no Velho Testamento, o sangue daquele cordeiro sobre a porta e nas colunas da porta, o anjo destruidor não teve autoridade sobre o povo de Deus. E hoje, aqui na face da terra, se nós permanecermos debaixo do sangue de Cristo, Satanás não vai ter direito sobre a tua vida, não vai ter direito sobre a tua casa. Ele vai tentar te perseguir, mas você permanece firme, que a palavra do Senhor vai te erguer, vai te levantar, e mesmo que esteja caído, o Senhor vai te abençoar, porque Ele é o Deus da tua vida. Amém? Por gentileza, livro Evangelho de João, para nós concluirmos essa palavra, capítulo 6. Vamos ler a parte do versículo 32 para você ter uma ideia do contexto que eu quero falar para você. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32, está escrito assim: respondeu então Jesus: em verdade vos asseguro não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dará o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles lhe pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre este pão. 35. Diante disso, Jesus ministrou-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. 37. Todo aquele que o meu Pai me der, esse virá a mim, e quem vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia.
De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Todo aquele que vir o Filho e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram que eu sou o pão que desceu do céu. E eles comentaram: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer que eu desci do céu? Por esta razão, assim Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele a quem Deus der. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48 fala assim: eu sou o pão da vida. Amém? E o povo naquele tempo não compreendeu essas coisas. Eles tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, mas a visão material era muito maior. Como parece que isso foi escrito nos dias de hoje. O evangelho está sendo pregado, Jesus está sendo anunciado, que um dia a igreja vai ser arrebatada, e as pessoas não querem dar ênfase a isso. As pessoas estão querendo de uma forma viver daquilo que elas sentem. E Satanás, impulsionado pela sede dele de ver o ser humano ruim, ele tem colocado coisa para as pessoas, e hoje está mais fácil as pessoas aderirem à mentira do que seguirem a verdade. Quero que você preste atenção numa coisa muito profunda. Hoje nós vivemos uma grande crise de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela está aberta para todas as pessoas. As pessoas preferem acreditar naquilo que as pessoas falam do que procurar o contexto da palavra de Deus. Quantas pessoas que são induzidas a servir a Deus pelo dinheiro. E eu não sei onde leram na Bíblia. O grande problema é esse, não lê a Bíblia. Que quando você não lê a Bíblia, você não assimila o conhecimento que vem do céu. As pessoas usando ternos, batinas, falam as coisas que induzem as pessoas ao erro. E as pessoas não querem ler a palavra, não querem se converter ao Evangelho. Sabe por quê? Porque muitas vezes é fazer como sempre as pessoas quiseram fazer. Satisfazer o próprio ego, a própria vontade, do que servir ao Senhor Jesus Cristo. E quantos de nós, muitas vezes, em meio às tribulações e os problemas que nós vivemos, nós não estamos tendo a disciplina de parar. Eu quero que você entenda uma coisa muito profunda. Se você não deixar Deus agir na tua vida, talvez você vai ser um ouvinte do Evangelho a tua vida inteira. E você não vai viver a plenitude do Evangelho. Como eu tenho falado muitas vezes para você, não me canso disso. Você não vem aqui para ser enrolado. Você não vem aqui para mim te contar uma história e mexer com o teu emocional. Você vem aqui para aprender da palavra de Deus e viver até que Jesus Cristo volte. Com a missão de ir por todo esse mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Nós temos que fazer as pessoas conhecer Jesus. Assim como Ele faz bem para nós, Ele vai fazer bem para a vida dessas outras pessoas. E muitas vezes, nós não estamos querendo entender desse jeito. Muitas vezes para nós é mais fácil. Aí você vê que no Natal eu não ponho árvore lá fora, não faço encenação, não faço nada. Aí na Páscoa também, as criancinhas não saem com o rostinho pintado, nem com orelhinha de coelho. Porque seria uma incoerência muito grande da minha parte pregar a Páscoa do Senhor Jesus Cristo e pintar a cara dos teus filhos de coelho. Se alguém fez contra a minha vontade, porque eu não sei. Vou sair lá do culto, eu vou dar uma olhada. Eu acredito que as professoras não fazem isso aqui. Se fizer, a gente corta a orelhinha dos coelhos, porque não pode viver isso na nossa vida. João 8,44 fala que Satanás é o pai da mentira. E por gentileza, não tem mentira boa. Ah não, pastor, essa mentira, viu? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ponto. Eu não posso, num dia que nem hoje, chegar para você e fazer uma encenação do túmulo vazio. Jesus não está aqui, estava lá fora. Irmãos, a preocupação das coisas terrenas são tão absurdas na nossa cabeça, que Maria, quando Jesus ressuscitou, ela foi visitar o túmulo já estava vazio, ela entrou e saiu quando ela não viu Jesus. Ela sai para fora e se depara com Jesus, mas ela acha que é o jardineiro. Aí ela vira para o jardineiro e fala assim: moço, o senhor roubou o corpo do Jesus que está e devolve para nós.
Aí Jesus vira para ela e fala assim: Maria. Quando ele falou Maria, ela falou: nossa, Rabi, é o Senhor que está aí. Querido, quantas vezes hoje nós estamos tão intertidos com os problemas que não acreditamos mais no Cristo ressuscitado? As pessoas hoje, infelizmente ainda, estão cultuando a um Jesus de Nazaré pendurado na cruz. E diz a palavra que a cruz ficou vazia a partir do momento que ele ressuscitou. Mas a ressurreição não está sendo aceita por nós, porque é mais fácil acreditar naquilo que você viu morto. E você vai falar que Maria era uma desavisada? Por favor, não era. Ela tinha sido liberta por Jesus, ela era uma das discípulas de Jesus, ela ajudava com as outras mulheres a manter o ministério de Jesus. Mas ela foi para aquele túmulo tentando buscar o defunto. E quantas vezes que nós estamos vindo à casa de Deus, e eu quero que você entenda, o culto não é aqui, o culto é o dia inteiro que você presta a Deus. E quantas vezes que durante o dia a gente está cultuando ao Jesus de Nazaré, o morto. Porque muitas vezes a gente se rende ao problema. Muitas vezes a gente se desfaz diante de uma situação difícil. E quando a gente faz isso, a gente está falando: pô, então ele não ressuscitou, eu não tenho mais esperança. Por que Maria achou que Jesus era o jardineiro? Porque ela não tinha esperança. Ela chegou lá para pegar o corpo, mas o corpo não estava. Em vez dela ficar alegre, ela fala assim: puxa, roubaram o corpo. E quantas vezes que Satanás quer que você assimile a derrota na tua vida? Quantas vezes que ele quer que você pense que você não vale nada, que você e nada é a mesma coisa. Quantas vezes que ele quer pôr na tua cabeça que você é o zero da esquerda, que não vale nada. Ter você e mais 1000 é a mesma coisa, não é? Você é um filho de Deus, porque você foi adquirido com o sangue do Cordeiro. A tua Páscoa chama-se Jesus Cristo. Por mais difícil que esteja o momento, por mais crítica que seja a situação, acredita, aquele que tinha que nos levar para o céu, ele está vivo. E hoje ele está esperando a ordem do Pai dele para vir nos buscar. E essa bênção de vida está sobre a tua vida. Porque ele desceu até o mais fundo dos infernos, onde estava Satanás, e falou: agora você não manda mais. Você teve, irmãos, preste bem atenção, Satanás teve a eficácia da negativa da Eva quanto às ordens, e da negativa do Adão quanto às ordens, até quando Jesus de Nazaré foi morto. Naquele espaço de tempo que o corpo ficou dentro daquele túmulo, foi o tempo que Jesus teve para descer e retratar tudo aquilo que tinha feito. E ali Jesus consertou o mundo espiritual e falou: agora você não manda mais, porque o pecado foi apagado. Com o meu sangue eu comprei esse povo, estou passando meu sangue sobre eles, e a destruição não vai estar mais sobre eles, porque agora eles são meus. Eu os comprei com o meu sangue. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, Jesus rasgou a dívida. Viu? Você tem noção que diante da nossa estrutura financeira, uma nota promissória vale mais do que um cheque, viu? Vale mais do que um cheque. Nós tínhamos uma nota promissória do nosso nome dada para Satanás, quando o pecado entrou no mundo. Naquele dia da crucificação, Satanás estava com a dívida, e ele falava assim: vocês vão ter que pagar com a vida de vocês o custo da desobediência de vocês. Quando Jesus de Nazaré ressuscitou, ele foi lá no inferno e falou assim: todas as duplicatas aqui na minha mão. Sabe o que ele fez? Olha, Satanás, tudo que você tinha contra eles não vale mais nada. Eles estão livres, porque é pelo meu sangue que eles vão viver a partir de hoje. Essa bênção é tua, ninguém pode tomar isso da tua vida. Põe força na tua mão e aplauda o Senhor. Louvado seja o nome daquele que está vivo e poderoso. Abaixa a tua cabeça um pouquinho. Quantas vezes nessa vida que nós esquecemos que Jesus é o nosso pão da vida? Quantas vezes nessa vida que parece que nós estamos mortos? Quantas vezes que parece que nós não iremos conseguir ressuscitar? Quantas vezes que o problema parece maior do que a solução? Quantos dias que já nos deu vontade de parar? Quantos dias que já nos deu vontade de morrer? Quantas vezes nós pensamos em desistir? E por favor, não se sinta menosprezado por causa disso. Está no contexto. Viu? Está no contexto. O sofrimento, a desilusão, tudo está no contexto. E nesse momento,
eu queria que enquanto você está com a tua cabeça baixa, você pudesse entender. Jesus Cristo trabalhou por você. Jesus Cristo fez aquilo que Satanás não imaginava. Porque Satanás, ele não tinha conhecido Jesus lá no céu, porque Jesus estava dentro de Deus. Satanás não tinha noção que Jesus Cristo era o nosso Salvador. Mas nessa noite, você tem o discernimento de saber que a tua Páscoa chama-se Jesus Cristo. A tua saída no mundo foi permitida pelo sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro hoje, que foi morto, o sangue dele tem uma eficácia tremenda sobre a tua vida. É o sangue dele que vai te abençoar. Então, quando sempre você lembrar de Páscoa, você lembre de libertação. Você lembre do teu Cristo ressuscitando por você. E toda a dívida que você tinha contra a tua vida, todas as implicâncias espirituais que Satanás tinha contra você, foi rasgada na cruz do Calvário, porque na ressurreição, ele ressuscitou para te dar a vida e te dar a vida com abundância. A nossa Páscoa não está referida nem a ovos, nem a coelhos, nem a banquetes. A nossa Páscoa está referida ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tirou desse mundo e vai nos levar e vai nos devolver para Deus, o nosso Pai. Amém? Pode ser assim na tua vida?